Olá, pessoal. Eu sou o Tino Freitas, estou aqui participando do Histórias na Sua Escola e nesse encontro de hoje a proposta é uma conversa com a querida Bel Santos Maia, e eu vou primeiro apresentar a Bel e depois a gente entra aqui na nossa conversa. Vamos lá. A Bel é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC, co-gestora da rede Literasampa, formadora de jovens mediadores de leituras, docente da pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Veracruz, mestra em Turismo pela USP, licenciada em Ciências Matemática pela USIT, bacharel em Turismo pela UAM, tem especialização em Pedagogia Social pela Unisal, foi curadora da 11ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura e do 63º Prêmio Jabuti, onde permanece como curadora na edição de 2022, a 64ª. O seu trabalho na promoção da leitura já recebeu os prêmios Retrato da Leitura no Brasil, em 2018, o Prêmio Estado de São Paulo para as Artes, em 2019, o 67º Prêmio APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, na categoria Difusão de Literatura Brasileira, o Prêmio Pessoa Inspiradora, esse prêmio também é meu, viu, Bel? Meu para ti, em 2021, da Associação Paulista de Fundações. Bom, a gente tem que dizer essas coisas, Bel, é importante que se diga, é importante que a gente nomeie esses reconhecimentos, porque eles também dizem muito da gente. Mas eu acho que eu posso dizer, se eu fosse falar da Bel de uma forma muito simples e apresentar para vocês que estão nos assistindo, eu acho que cabe esse lugar da inspiração, a pessoa inspiradora. O que a Bel tem a oferecer para a gente é uma semente que é uma semente que, ao crescer, ao frutificar, ela nos torna melhores. E melhor significa tanta coisa, mas o melhor significa ser melhor com todo mundo. Isso é que é o mais importante, a gente possa conviver. E é conviver que vai para o lugar que eu quero destacar a Bel hoje, que é como mediadora de leituras. O mediar leituras não é simplesmente a gente abrir um livro, escolher uma história e ler, com criança, com jovem, com adulto, com quem quer que seja. Mediar leituras, pelo pouquinho de experiência que tenho, é uma conversa. É a gente trocar ideias. E aí, Bel, acho que bom, daqui a pouco a gente vai deixar de dizer que o Caminhos da Leitura ficava ali na casa do coveiro, né? Porque a Bel trabalhou muito tempo, não sei se ainda estamos lá, mas com um pouquinho, né, Bel? Sempre ali apoiando o projeto Caminhos da Leitura, que acontece em Parelheiros, e que estava há muito tempo ali sediado na casa do coveiro do cemitério em Parelheiros, olha só. Isso é inusitado, mas isso pode estar acontecendo na garagem da casa de alguém, isso pode estar acontecendo numa biblioteca. O importante são os mediadores, os livros e os leitores. Esse encontro que a gente potencializa cada vez que partilhamos um pouquinho de histórias. E aí, Bel, imagino que um professor esteja em sala de aula, às vezes, carregado de dúvidas sobre o que é uma boa mediação, como apresentar livros, e eu lembro muito de você falando sempre da importância da gente se reconhecer nas histórias. E acho que falei um tanto demais, queria que você contasse um pouquinho disso para a gente, acho que esse é o mais importante. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Tino, por essa acolhida tão calorosa. Você foi lendo ali pedaços do currículo dessa mulher de 54 anos e eu estava ouvindo, falando, nossa, quantas coisas a gente fez. E só fez porque o jeito de fazer é coletivamente, né? Falar de mediação é falar também de coletivo. Então, muito obrigada para todos, todas e todos que estão ouvindo essa conversa, tomara que ela seja inspiradora. E se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é me juntar com outras pessoas que não têm medo de enfrentar desafio. Acho que os desafios estão aí, não que a gente saia, né, correndo atrás deles, mas basta a gente parar um pouquinho e olhar em volta da gente, que nós vamos encontrar situações desafiadoras,
Alguns momentos o desafio é como fazer um menino, uma menina gostar de livro. Em outros momentos o desafio é como selecionar os livros que vão para a estante ou que vão para a sala de aula, como conectar a leitura com um território, para que o território seja leitor e não só as pessoas. E esses são os desafios que eu tenho gostado de enfrentar coletivamente nos últimos anos. Você falou, Tino, da Biblioteca Caminhos da Leitura, né, que é uma biblioteca que nasce dentro de um cemitério, né, na Casa do Coveiro. Imagina só o que é levar jovens, na sua maioria jovens negros, para um cemitério para falar de vida, né? Falar de literatura é falar de vidas que acontecem além da nossa existência, e por isso ela prolonga a nossa vida também. Então, quando as pessoas estranhavam isso de nós irmos para o cemitério, que não foi uma escolha, foi a última possibilidade que tinha dentro de um território que até então não tinha nenhuma biblioteca. Tinha bar, tinha comércio, mas não tinha um espaço para a troca da palavra. Aí a gente vai para o cemitério. E por uma ironia, né, num período em que nós temos somados tantas mortes, né, no nosso país, o cemitério decidiu ampliar a sua área de sepultura e pediu a sede da biblioteca. Então esse foi um grande desafio. Como que a gente pode continuar lendo? Eu estou falando de uma história que tem 12 anos já. E esses meninos, eles criaram as suas estantes de livro hoje em casa. Mas os outros meninos e meninas que vieram depois deles? A biblioteca, né? A biblioteca não se deve fechar a porta e muito menos encaixotar. E aí nós nos juntamos e começamos a pensar: o que nós podemos fazer para a nossa biblioteca não ir parar em caixas e não ficar lá, quase que enterrada, junto com esses novos corpos, né, que perderam a vida. E pensando, nós chegamos a uma ação que chama Eu Aguardo a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. As costureiras do bairro produziram 500 sacolas e em cada uma delas nós colocamos 10 livros. E hoje a nossa biblioteca é uma biblioteca que vive na casa das pessoas. E elas não são só guardiãs, elas têm que ser guardiãs do livro-objeto, né? Elas são guardiãs de história. Então, nesse momento, os meninos e meninas estão começando também a registrar as histórias dessas famílias que estão guardando as sacolas. Porque a gente começou, e aí eu vou concluir para não ficar uma resposta muito longa, algumas pessoas diziam assim: nós queríamos ajudar guardando os livros, mas a minha casa é muito úmida, não vai fazer bem para os livros. E a nossa resposta foi: onde cabe a nossa gente, cabem os nossos livros. E aí a gente vai, chega na casa e os livros estão pendurados no lugar onde bate sol. Então, isso é um amor pela leitura. Então, mediação é isso. Como é que a gente pode provocar esse amor pela leitura, pelos livros e pelas pessoas que podem tê-los em suas mãos? Eu acho que a história do Caminhos da Leitura é inspiradora, como também para mim agora, te assistindo aqui, de onde estou também, e vejo a tua estante, aqui eu fico pescando um pouquinho, e ela me é inspiradora como o defeito de cor que está ali, que eu li depois de conversar contigo. E eu lembro isso, e quanto foi potente para mim essa leitura, já quase cinquentenário, em descobrir que, olha só, em menos de 100 páginas, Bel, deste livro, que é um livro de 800, 900 páginas, eu tinha descoberto ali muito mais sobre a cultura, que também é minha, porque sou brasileiro, do que eu tinha aprendido na escola e fora da escola sobre essa cultura tão rica e tão potente que é essa cultura baseada na ancestralidade da cultura negra, da cultura afro-brasileira. Devo um tanto disso também às nossas conversas e a ficar atento, a ser uma pessoa de escuta. E acho que quem
nos ouve agora também tem essa oportunidade de entender um pouco mais sobre a importância da gente partilhar as histórias que se refletem no outro que está diante da gente. Porque, às vezes, as crianças estão ali sentados, os jovens na sala de aula, e as histórias estão muito distantes das suas realidades, né? Mas eu aprendi muito também contigo e com os que cercam a gente disso, da força que é a gente se ver retratado também. Queria que você falasse um pouquinho disso, Bel. Olha, Tino, olho bom o seu, hein? Esse pedaço da minha estante, né? Aqui é o meu escritório em casa, e eu tenho três paredes de livros, né? E esse aqui é um canto muito precioso para mim, que é onde está a autoria negra, a autoria indígena e a autoria periférica, principalmente muitos jovens, né? Que têm escrito. E esses jovens que escrevem hoje, né? São jovens que encontraram livros espelhos. Livros em que você consegue olhar a trajetória daqueles e daquelas personagens e você fala, eu também, né? Então a dor que eu sinto não é só minha, é de uma história coletiva. As saídas, os clarões, os caminhos que se abrem para aquelas personagens, não acontece só com ele, com ela, pode acontecer comigo também. Então, ainda que nós o nosso repertório não é só a leitura de livros que falam de nós, né? Porque senão seria narcisístico demais, né? E para nós negros a gente encontrou isso na literatura branca, né? Por muito tempo, homens brancos lendo homens brancos e conflitos de homens brancos. Quando a gente entra em contato, né, com Lima Barreto, com Cruz e Souza, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Ana Maria Gonçalves, Riane Leão e tantos outros, né? A gente começa a olhar e falar, puxa vida, eu tenho uma história para contar. E aí, se a gente se reconhece como alguém que tem uma história para contar, se reconhece também como pertencente a toda uma produção literária universal. Aí eu leio também Camões, aí eu leio também Machado de Assis, eu leio, né, os clássicos da literatura, aqui logo acima são as mulheres, aqui na minha estante, aí tem Clarice Lispector, e eu começo a conectar. Por que Clarice Lispector pode fazer uma leitura tão para dentro, né, tão introspectiva, sobre as suas percepções do que está do lado de fora, e eu posso perceber que isso não é um privilégio de uma escritora branca. Eu vou encontrar também Carolina Maria de Jesus fazendo a mesma coisa, refletindo dentro do seu barraco, refletindo dentro de uma área com tantas privações econômicas sobre o que ela sentia e sobre tudo que estava acontecendo fora. Então aqui quem está nos ouvindo, né, eu diria que no seu acervo, na escola, é muito importante ter essa literatura que é espelho, porque no final ela funciona como um colo, e de colo a gente nunca esquece, a gente quer retribuir o colo que a gente recebeu. Então, esse é um jeito de mediar, né, pessoas que vão estar mediando para outros e outras também. Nobel, que bacana, que bonito isso. Nossa conversa, eu queria fazer mais uma colocação só, que é também muito pessoal minha, quando li, e aí me perdoe, você pode me corrigir, por favor, tem um livro que foi a partir do projeto do Veracruz, em que você abre, o primeiro capítulo é seu e de... Luciana Gomes, que foi minha aluna. Luciana Gomes, isso. Vocês duas ali vão falar sobre um trabalho potente de mediação de leitura com uma análise medindo, gravando as sessões, tendo todas umas escolhas. Recomendo demais que aos mais curiosos que possam procurar esse livro, acho que Literatura e Educação. Literatura e Educação. Deixa eu ver se ele está por aqui. E eu acho que talvez valesse a pena, Bel,
E não sei se desse caso específico, isso. Olha, esse livro é sensacional em todo o seu conteúdo, mas esse que abre, porque vai para uma área que me toca muito, que é a mediação, e a forma como vocês fizeram para registrar tudo isso é muito potente. Eu queria, talvez, para a gente deixar também essa coisa da inspiração na hora da mediação, que você contasse uma das histórias que podem, dessas tantas que marcam depois de uma leitura, depois de um encontro potente entre o mediador, o livro e o leitor. Olha, eu sou muito agradecida a Luciana Gomes, que foi minha aluna na pós-graduação do Vera Cruz. Ela realizou essa pesquisa apresentando os orixás para crianças pequenas. E a reflexão que Luciana faz é muito bonita, porque ela diz, né, a literatura grega, ela é a mitologia grega, né, presente na literatura grega, ela é apresentada para as crianças sem ninguém fazer uma reunião com as famílias para saber se pode ou não apresentar, né, a mitologia grega. Ela é reconhecida como um clássico, né, como a possibilidade da nossa inserção nos saberes, nas percepções, nas mitologias presentes na humanidade. Mas quando a gente fala, né, de orixás, né, veja o livro Omobá, de Kilson Oliveira, que chegou, né, a ser aí recriminado por uma escola, felizmente depois voltaram atrás. Existe uma série de preconceitos, né, que estão ligados às situações da gente não ter resolvido o racismo na nossa sociedade. E a Luciana Gomes, com muita coragem, ela apresenta os orixás para crianças pequenas, e é muito lindo o tipo de registro, porque ela registra os corpos das crianças, as falas, as perguntas, e percebe o quanto isso está presente na vida, e como a gente pode fazer isso. Não era uma aula de religião, era uma mediação literária. E aí sugiro muito que vocês acessem esse livro, porque tem outros trabalhos nesse caminho. E aí, acho que das experiências, Tino, que nós tivemos, né, tem tantas, que é como é que a gente consegue trazer a literatura como obra de arte. Para que serve a arte? A arte serve para a gente pensar, para nos tirar do lugar. A arte, ela não existe só para dizer para a gente, tá certo, tá bom, é isso mesmo. Para que a gente teria tanta fadiga de pegar um livro, passar páginas, letras, anotar, fazer conexões, se não tirasse a gente do lugar, se não nos colocasse em perguntas? Então, eu diria que de qualquer experiência de mediação de leitura, a coisa mais potente que existe é nós nos colocarmos entre o livro e as pessoas e ajudar a formular perguntas. E aí vamos valorizar muito o trabalho dos ilustradores, né, das ilustradoras, que trazem outras narrativas também, né? Aqui atrás de você, né, tem aí um quadro, né, Tino, com sereias, e a gente fica se perguntando, né, não sei se é do Borges, de quem é, né, é do Borges, né, essa Iemanjá. Então, a literatura é para a gente também fazer conexão, né? No começo, o espelho, ele serve para a gente se ver. Depois a gente quer ver outras pessoas nesses espelhos. E se a gente consegue fazendo perguntas, chega um tempo em que os meninos, meninas, os jovens, os adultos, começam a conectar autores, começam a descobrir o seu gosto literário. Aí você começa a entender do que você gosta, e isso só vai acontecer se a gente tiver bibliodiversidade. Né? A gente começa por essa literatura que é como espelho, mas aí a gente tem que também trazer a literatura que é uma casa, e na casa ninguém é igual a ninguém, mas a gente vai entendendo a nossa família literária, e depois a gente tem que trazer essa literatura que é como um quilombo, é aquela que ajuda a gente a construir a sociedade que a gente quer. Aí a gente entende o que a gente quer ler, a gente percebe que junto com a leitura está escrita, e começa a fazer também diários de leitura, que é uma outra aposta que eu tenho muito grande. Eu tenho estimulado muitos jovens a registrarem o que essa literatura fez com você,
escreve lá, registra. Isso também é importante, é mediação de leitura. Não sei se eu respondi ou se eu me perdi na sua pergunta. Você amplificou a nossa conversa com essas palavras e essas ideias tão potentes. Semente, como eu falei, Bel. Então, eu queria deixar registrado mais uma vez aqui que eu me transformo sempre, cada vez que a gente se encontra. E me sinto uma potência e uma vontade de que a gente esteja sempre por perto. No sentido de que a gente, quando se transforma, a gente quer também transformar quem está perto da gente, sempre para melhor. Que a gente siga fazendo isso. Agradeço demais a tua presença conosco aqui no Histórias na Sua Escola e que a gente possa semear de boas histórias esse mundão grande que está aí ao nosso redor. Um beijo, muito obrigado e até já, querida. Beijo, Tino, que prazer conversar com você. Passa rapidinho, né, o tempo, que a gente não demore a se encontrar. Até já. Tchau. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e até breve.